E vamos falar dela, a maior competição regional do Brasil, a Copa do Nordeste, do qual meu time foi finalista esse ano, e não importa o resultado da final. Falar da Copa do Nordeste, que pode estar trocando de vez de emissora. A Globo, depois de uma experiência bem sucedida com o Premiere, agora quer a Lampions League em TV aberta para transmitir para suas afiliadas aqui na região Nordeste. Vamos entender esta celeuma aqui no nosso, na mídiaesportiva.com, texto do Ribamar Xavier. Globo mira a Copa do Nordeste a partir de 2026 e pode travar disputa direta com o SBT. As disputas pelo direito de transmissão da Copa do Nordeste prometem agitar os bastidores do mercado esportivo brasileiro. A Globo manifestou oficialmente a clubes e a CBF interesse em adquirir o torneio a partir de 2026, conforme revelou o jornalista Gabriel Wacker no portal F5. Gabriel Wacker, que é torcedor do Confiança. Sempre é bom ressaltar isso. A emissora, que voltou a exibir a competição este ano apenas no Premiere, agora deseja expandir o alcance, mostrar os jogos na TV aberta, restrita à região nordestina, transmitir pelo Sport TV, na TV por assinatura e investir no ambiente digital com a GE TV. Cara, vou até dar uma primeira pausa aqui para pedir o seu like. Sabe que sempre que eu dou a primeira pausa é para pedir o seu like. Deixa o like nesse vídeo pra gente seguir crescendo o nosso projeto. Conseguimos alguns marcos importantes neste último mês. E essa ampliação de visibilidade, principalmente para times pequenos e médios como o meu, e até mesmo para os times gigantes, é muito interessante. Para times pequenos e médios como o Confiança, foi finalista esse ano, para dar um alcance ainda maior, chegar a lugares que não chega, ter uma exibição maior de seus patrocinadores, e até para os times maiores como o Bahia, que, por exemplo, praticamente paga para jogar a Copa do Nordeste, já que as cotas, que são interessantíssimas para a gente, já não são tão interessantes assim para quem está na Série A, trabalhando com valores maiores. Pelo menos você vai ter uma amplitude de público, seja no Sport TV, na TV aberta. Então a Globo detém maior parte da audiência. Tem lugares que aqui no Nordeste que o SBT não chega, por exemplo, o SBT não tem afiliada aqui em Aracaju, a final não foi transmitida para cá porque não tinha uma afiliada do SBT, além do GETV, que é um projeto aí bem interessante e até onde eu me lembre, não foi transmitido a final da Copa do Nordeste e os jogos da Copa do Nordeste como um todo no SBT Esportes. Isso pode mudar, a depender da negociação aí do SBT querendo manter os direitos, mas em si é uma ótima notícia esse interesse da Globo, porque pode melhorar o impacto, melhorar o alcance da Copa do Nordeste, que vem baixa. A Copa do Nordeste não é mais o que foi no passado, precisa de uma reoxigenada, e quem sabe com a mudança de formato que tá para chegar, e agora uma transmissão 100% na Globo, na internet, na TV aberta, na TV por assinatura, talvez seja aí o ganho, né, o impulso que precisava para a Copa do Nordeste voltar a ter a relevância que tem nessa mudança polêmica de calendário que estamos passando pelo futebol brasileiro. Quem sabe aí, sei lá, meio que sem querer, Sami Chaud acerta e ajuda a Copa do Nordeste a voltar aos tempos áureos. Vamos seguir aqui com a matéria. Audiência e rivalidade com o SBT explica o interesse. O motivo da Globo tem um motivo claro: a audiência. O Premiere alcançou números expressivos com as partidas da Copa do Nordeste, além de registrar crescimento na base de assinantes identificados como torcedores de clubes da região. Enquanto isso, o SBT se consolidou como força na transmissão da competição desde 2018, atingindo picos de acima de 30 pontos de audiência em jogos decisivos em praças como Salvador, Recife e Fortaleza. Esses resultados despertaram a atenção da Globo, que enxerga a chance de recuperar terreno no Nordeste e esvaziar a concorrente. O SBT não quer largar o osso e a ESPN ainda é dúvida. Apesar da movimentação da Globo, o cenário não está definido. O SBT está no meio do consórcio de emissoras nordestinas que integra, não demonstra qualquer interesse de abrir mão do torneio. Já a ESPN, que também exibiu a competição até este ano, ainda não sinalizou se deseja entrar na disputa por uma renovação dos direitos. E aqui eu vou dar a minha segunda pausa para falar sobre SBT e sobre ESPN. Claramente, o SBT ele entende que a disputa por audiência regional para eles é importante. Então eles estão focando muito nessas três principais praças:
Fortaleza, Recife e Salvador, o que também deve ser com a Globo, mas acaba desprestigiando outras praças, mas ainda assim o trabalho do SBT, a importância, a relevância que eles dão à Copa do Nordeste ainda é muito importante, ainda é muito interessante, coisa que quando a gente ficou ali só na transmissão por streaming, nós não tivemos. Por outro lado, a gente sente a ESPN um pouco blasé, principalmente na fase de grupos, aí chega na final, tudo bem, a final dos sonhos não aconteceu, que era, sei lá, uma final entre um Bavi, poderia ter acontecido um Bavi na final. Como a gente elimina o Vitória no meio do caminho, a final foi contra o Confiança, mas ainda assim eu senti que a ESPN deu um foco grande na final, a cobertura da ESPN da final foi muito boa, mas no geral a ESPN fica perdida entre os milhões de jogos que tem ali na grade. Faltou talvez um quê de carinho, coisa que o SBT tem por ter suas afiliadas no Nordeste em quase todos, não tem aqui em Sergipe, e a Globo terá, porque além de ter as afiliadas em todas as regiões, às vezes mais de uma em regiões maiores, como no Maranhão, na Bahia, por exemplo, tem os Globos Esportes, não sei como se fala. Tem o Globo Esporte, que é o programa diário, tem todos os estados, todas as afiliadas têm a sua versão do Globo Esporte. Isso ainda daria um up ainda mais, que se esse Globo Esporte, sem a transmissão da Globo, já está um destaque muito forte a Copa do Nordeste, imagina ainda com a Globo transmitindo. Então, assim, eu tendo a achar que a Globo é o melhor caminho para a Liga do Nordeste, a Copa do Nordeste ser exibida lá. Claro que depende do dinheiro. Se a Globo não pode só dizer somos grandes, somos os melhores, temos mais experiência, temos maior alcance se não pagar. Se o SBT botar uma proposta que ajude a melhorar as cotas da Copa do Nordeste, aí tem que ficar com o SBT mesmo, até por uma questão de justiça. Sigamos aqui para o final da matéria. Definição depende da CBF. A CBF acompanha de perto as movimentações, mas antes de qualquer negociação final, precisa definir o formato da Copa do Nordeste de 2026. Só então, os clubes e as emissoras poderão avançar nas ofertas concretas e oficializar novos contratos de transmissão. O novo formato da Copa do Nordeste ele tá em discussão. Eu tô gerando esse vídeo, eu tô publicando esse vídeo em collab com o meu outro canal, Dragão de Aracaju, e lá tem um videozinho que fala, é um giro de notícias e outras notícias envolvidas, mas fala sobre esse novo formato da Copa do Nordeste. Vou tentar deixar nos comentários e já botar a minutagem para vocês entenderem, quem não é do Nordeste, em que pé tá, ou ainda quem não lembra daquele vídeo, né, em que pé tá essa novo formato da Copa do Nordeste. Disputa quente no mercado esportivo, com Globo, SBT e possivelmente ESPN interessados, a Copa do Nordeste se consolida como um dos produtos mais valiosos do calendário do futebol brasileiro. Além de valor esportivo, a competição se mostra cada vez mais um fenômeno de audiência e engajamento regional. É isso, né? A Copa do Nordeste é esse fenômeno de audiência, de engajamento. Como eu falei, para os clubes do Nordeste, ela já não tem mais a mesma relevância, ela precisa ter resgatado essa relevância. Antes era uma pré-temporada de luxo, então a gente se desafiava contra times da região e chegava sabendo as nossas deficiências no Campeonato Brasileiro. Acontece que nesse meio tempo Fortaleza teve um crescimento muito forte, o Ceará teve um crescimento muito forte, o Bahia nem se fala. Então, com esses três levando, o esporte oscila um pouco, as divisões inferiores se consolidaram, a presença nordestina da Série B se esvaziou. Foram muitos fatores que fez com que a Copa do Nordeste não tivesse mais essa relevância que tivesse antes. Vieram também regulamentos muito ruins. Enfim, quem sabe agora com essa questão mais externa, mais de questão financeira, de questão de audiência, os olhos voltados mais para a competição, os dirigentes possam aí tentar voltar a transformar a Copa do Nordeste nessa pré-temporada ali paralela aos estaduais, onde você conseguia se enfrentar, por exemplo, um CRB, Confiança CRB, e a gente sabia mais ou menos o nosso nível para a Série C, diferente dos jogos aqui no Campeonato Nordestino, no Campeonato Sergipano, onde a desproporção às vezes é tão grande que os times do interior que a gente não conseguia ter a noção real das nossas forças para chegar
na disputa do Campeonato Brasileiro no meio do primeiro semestre, segundo semestre, quase todo. Então, é essa a força que a gente espera resgatar da Copa do Nordeste e, claro, dinheiro, né? Esse ano, Confiança faturou uns 8 milhões de cotas na Copa do Nordeste. Com a Globo chegando, isso pode aumentar pra gente e pra todo mundo, e que seria uma maravilha. É isso. Tô deixando 2 vídeos aqui falando sobre futebol brasileiro. Enfim, tô desacostumado. Futebol brasileiro, mídia esportiva, mercado de transferências, enfim, coisas legais. Clica lá que você não vai se arrepender.